E se a realidade não fosse um fato fixo, mas sim algo que a gente constrói todos os dias através das palavras? Pois é, hoje a nossa análise vai mergulhar direto na interseção super fascinante entre a filosofia pós-moderna e a teoria feminista. Vamos explorar, na prática, como a linguagem molda o que chamamos de realidade e, claro, dar uma boa olhada nos grandes debates que fervem em torno dessas ideias. A nossa pauta de hoje está bem direta. Começamos com as raízes do pós-modernismo, passamos pela construção da realidade, o pós-modernismo feminista, a desconstrução da categoria mulher, como navegar por perspectivas plurais e fechamos com os desafios e críticas atuais. Vamos lá? Então, seção 1. As raízes do pós-modernismo. Para entender de verdade o pós-modernismo, a gente precisa olhar para gigantes como Derrida, Foucault e Saussure. Pensa num referencial teórico que basicamente questiona tudo aquilo que a gente acha que é fixo e inquestionável. Em vez de focar em verdades universais, o pós-modernismo diz o seguinte: olha, qualquer visão de mundo é local. É contingente, instável e, sim, cheia de ambiguidades. E isso tem duas funções importantíssimas. Primeiro, atua de forma supercrítica, tirando a legitimidade de ideias dominantes que excluem outras perspectivas. E segundo, é libertador, porque de repente abre um espaço enorme para imaginarmos mil outras possibilidades. E tem um conceito simplesmente fascinante aqui do filósofo Jean-François Lyotard. Ele rejeitava com todas as forças o que chamava de metanarrativas totalizantes. O que é isso? Bom, ele afirmava que não existe uma teoria unificada, perfeitinha, que consiga capturar toda a verdade do mundo. Para ele, qualquer grupo que tente impor uma teoria única está, na verdade, exercendo poder, sabe? O objetivo seria justamente autorizar certos pensamentos e excluir outras possibilidades que também são super viáveis. Seguindo em frente, seção 2. A construção da realidade. Isso nos leva a uma afirmação que é o coração da coisa toda. O que a gente aceita passivamente como realidade é, na verdade, construído pelo próprio discurso, pela linguagem. Seguindo a linha mais radical de Saussure, as palavras não ditam as categorias do mundo sozinhas. Os signos agem de um jeito reflexivo e não referencial. Ou seja, o significado vem puramente da relação de um signo com os outros ao redor dele. E o impacto disso é gigantesco. Significa que existem inúmeras maneiras, às vezes até incompatíveis, de classificar o mundo. Sem falar que, quando a gente introduz novos termos, o peso dos anteriores muda. O significado nunca, jamais é fixo no tempo. Para ficar mais fácil de visualizar como essas práticas sociais funcionam como linguagem, imagina a dinâmica de um tribunal. A bancada de um juiz é fisicamente mais alta, certo? E isso significa autoridade. Mas não por causa da gravidade ou de uma lei da natureza, óbvio. Essa autoridade existe inteiramente baseada em convenções sociais de deferência e subordinação. O poder ali não tem uma raiz natural, objetiva, ele é uma construção de ações que, somadas, dão aquele significado de autoridade para aquele ambiente. Chegamos na seção 3, pós-modernismo feminista. Agora, como será que esses conceitos todos sobre poder e linguagem entram no feminismo histórico? O ponto crucial aqui é um contraste bem interessante. O feminismo pós-moderno surge atuando quase como uma crítica interna pesada. Ele aponta que o feminismo ortodoxo, tradicionalmente, se apoiou em teorias unificadas de gênero, que no fim das contas eram muito centradas em recortes demográficos bem limitados. Já a abordagem pós-moderna quer expor essas tendências excludentes. Ela defende que o próprio conceito de gênero é só um efeito de práticas sociais, ou seja, é algo que pode e deve ser rompido. Vamos agora para a seção 4, desconstruindo a categoria mulher. Para entender o impacto prático dessa visão, a gente precisa olhar para uma mudança enorme, o questionamento do essencialismo. O grande problema que a teoria pós-moderna vê no essencialismo é que ele trata o gênero como algo que tem uma essência universal, uma causa única. Quando se diz que a identidade de gênero é uma coisa só em todo lugar, o essencialismo pega fatos que foram construídos socialmente e os transformam em normas super rígidas. E qual é o resultado na vida real? Qualquer pessoa que seja diferente dessa tal norma acaba sendo rotulada como um desvio ou até mesmo como inferior. Mas vem cá, quem exatamente ficava de fora dessa narrativa unificada? Pensadoras brilhantes como Patricia Hill Collins e Audre Lorde expuseram justamente essa fratura. Elas revelaram algo bem desconfortável. Aquela teoria dita unificada quase sempre espelhava só o ponto de vista de pessoas brancas, de classe média e heterossexuais. É só quando a gente reconhece as múltiplas identidades que se sobrepõem, questões estruturais de raça, de classe, de identidades trans e cis, além da orientação sexual,
que fica claro que aquela categoria que parecia tão sólida e única está, na verdade, profundamente fragmentada. O que nos leva à seção 5, navegando por perspectivas plurais. Aí bate aquela dúvida natural, né? Se a gente tira o chão firme das verdades universais, como é que as pessoas navegam no mundo sem ter uma objetividade final? A boa notícia é que a falta de uma verdade única não aprisiona ninguém de forma absoluta à sua cultura ou ao seu gênero. O lance intrigante é que os indivíduos ocupam várias identidades ao mesmo tempo. Imagina alguém que é uma profissional no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, uma mulher de ascendência mexicana, por exemplo. Isso gera tensões internas. E é exatamente essa tensão que abre o espaço para a agência humana, dando a capacidade de reconfigurar ativamente os sistemas ao redor. No dia a dia, isso muda totalmente o modo como a gente lida com esses conhecimentos situados. Temos duas atitudes centrais aqui. A primeira é aceitar a responsabilidade. É ter muita clareza das escolhas que fazemos na hora de formar opiniões, levando em conta o nosso lugar no mundo. A segunda atitude, que muitas vezes é chamada de viajar pelo mundo ou posicionamento móvel, é fazer aquele esforço ativo, às vezes arriscado, mas muito empático, de enxergar as situações usando a perspectiva dos outros. É literalmente sair da nossa própria zona de conforto. E, finalmente, seção 6, desafios e críticas atuais. Olhando para o quadro geral, é fundamental a gente examinar de forma neutra os contra-argumentos a essa abordagem. Alguns críticos alertam para os efeitos colaterais dessa desconstrução toda. Eles apontam que ser totalmente contra as generalizações amplas pode acabar inviabilizando a análise de pressões sociais em larga escala. O argumento é que mesmo que grupos marginalizados sofram injustiças de jeitos bem específicos, isso não apaga o fato de que ainda compartilham uma baita realidade em comum. As opressões patriarcais e sexistas continuam sendo muito reais e visíveis no nível macro. Um contraponto bem poderoso sugere que dá para encontrar um equilíbrio. A interseccionalidade não precisa significar a fragmentação total de um movimento, sabe? Na verdade, ela pode coexistir super bem se for acomodada dentro de uma análise estrutural de gênero mais ampla. Claro, desde que essa análise seja inteligente o suficiente para reconhecer as complexidades internas, admitindo os jeitos altamente racializados e particulares através dos quais a opressão age em cada grupo diferente. E para a gente fechar, fica uma pergunta super importante que continua ecoando nesses debates. Se a própria categoria dos sujeitos é infinitamente fragmentada, como é possível construir união e uma coalizão política que realmente funcione? Existe uma tensão bem real entre aplaudir a pluralidade de vivências e a necessidade prática de ter frentes políticas coesas no mundo real. Isso não é só o fim dessa análise, mas o começo de grandes discussões que ainda estão por vir. Até a próxima!